Será que nós fazemos tempestade em copo d'água? E à luz da nossa doutrina espírita, eu elenquei algumas situações em que muitas vezes nós fazemos essas tempestades, em que nós damos um valor muito alto para coisas que em realidade não têm tanto significado assim. Bom, gostaria que vocês interagissem e se houver alguma pergunta, algum questionamento, tudo bem? Podemos fazer assim? Fazem tempestade em copo d'água ou não? Para vocês terem uma ideia, eu faço tsunami numa xícara. Sabe por quê? Eu, aos 36 anos, tive 3 infartos. Imagine, ao longo desse tempo, as tempestades que eu fiz em copo d'água. Então, de tanto nós maximizarmos os nossos problemas, as situações que ocorrem conosco, elas acabam influenciando no nosso corpo físico e abalando a nossa saúde. Ingratidão. Questão 937 de O Livro dos Espíritos. Já vos ensinamos a lastimar os ingratos e amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. Alguém aqui já se sentiu vítima da ingratidão? Já? Levanta a mão. Quem sentiu? Vamos ver. Por que nós nos sentimos vítimas da ingratidão? Me ajudem. Por quê? Por que vocês acham que nós nos sentimos vítimas da ingratidão? Oi? Porque nós esperávamos algo em troca. O que mais? O egoísmo? Queremos que as pessoas correspondam às nossas expectativas. O que mais? Nós nunca erramos. Os outros erram. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eles me corrigem, né, que eu estou dando aula, eles me corrigem e falam, professor não erra, não corrige o professor. É mais ou menos assim que nós nos posicionamos na vida. Por que será, então, que nós nos sentimos ingratos? Já vos ensinamos a lastimar os ingratos e amigos infiéis, nos dizem os Espíritos. Eles serão mais infelizes do que vós. E como dói quando nós descobrimos que fomos injustos com alguém, que fomos ingratos. Puxa, fulano passou pela minha vida e eu não agradeci. Não tive para com ele simpatia, gratidão. Nós medimos o nível de evolução espiritual da criatura pelo agradecimento que ela faz da vida. Aí que nós medimos o nível espiritual. Quanto mais gratos ao mundo, ao universo, às pessoas, mais evoluída é a criatura. Como era, por exemplo, o grande bandeirante do espiritismo, Caibar Schutel. Caibar Schutel, que fundou o Centro Espírito Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo, numa época que era extremamente complicado ser espírita. Não é igual hoje, que os espíritas gozam de grande conforto perante a sociedade, de grande simpatia. Na época de Caibar Schutel não era assim. E Caibar Schutel era tão grato às pessoas que... Vou parar e vou fazer uma outra pergunta. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Quem tem patrão? Imagina você chegar no local de trabalho e o seu patrão falar assim para você, tira seu sapato que eu vou engraxá-lo. O que vocês vão pensar? Tá doido, né? Caibar Schutel era prefeito da cidade de Matão. Foi o seu primeiro prefeito, aliás. E ele era um homem muito bem postado na sociedade, tinha uma farmácia muito respeitado. Chegava no local de trabalho, ele era o dono, e dizia aos seus funcionários, tire o sapato, eu vou engraxá-lo. E engraxava o sapato de todos. E as pessoas diziam, mas Caibar, você é o dono, você é o patrão. Gosto deles, quero vê-los sempre bem. Sou-lhes grato por tudo aquilo que eles me fazem.
Como é feliz aquele indivíduo que agradece. Assistiram o filme As Mães de Chico Xavier? Se lembram daquela parte em que a moça está andando de bicicleta com a garota e cai da bicicleta e em virtude daquela queda que a garota morre? Aí rodou o filme inteiro. Lembram-se o que Chico disse àquela mãe que foi procurá-lo? Já agradeceu? E disse o nome dela. Pelo que aconteceu? Ela disse, mas como agradecer? A minha filha caiu da bicicleta, estava com ela. Como que eu vou agradecer? E Chico disse, aquela morte já estava no programa reencarnatório dela. Já pensou se houvesse ocorrido com você? Sua dor não seria bem maior? Já agradeceu? Já agradecemos hoje ou não? Já agradecemos a vida? Já agradecemos as pessoas que estão do nosso lado? Muitas vezes reclamamos, meu marido é meu karma. Meu filho é terrível. Meu primo não sei o quê. Mas não paramos para refletir que essas pessoas que estão conosco, em realidade estão nos testando. Então o indivíduo que é pródigo, que gasta muito, ele acaba se consorciando com uma pessoa que é mais comedida e reclama dela, quando em realidade não percebe que ela está com ele para equilibrá-lo. E ele com ela para equilibrá-la. Aquele que gasta muito vai passar a gastar pouco, porque o outro vai colocando o freio. E no final da existência, será que nós agradecemos essas pessoas que estão constantemente nos auxiliando a crescer? Porque quando nós estamos ao lado dos espíritos afins, daquelas pessoas que pensam e vibram na mesma sintonia que nós, ótimo. Mas e quando nós entramos em contato com o diferente? Com aquele que vai nos colocar em teste? Porque nós só vamos conseguir passar para a fase adiante da existência quando formos provados. E aí, como nós estamos? Será que eu estou sendo grato? Ou eu faço tempestade em copo d'água? Ou eu reclamo? Ou eu quero me livrar das pessoas? Não serve? Descarta. Não me serve mais, eu descarto. E jogo fora toda uma história que foi construída. Como eu estou lidando com essas questões? Será que eu faço tempestade em copo d'água ou não? Sim ou não? Para nós, pode ser que não. Só para nós refletirmos, pensarmos um pouco. Será que eu sou grato à vida, ao universo, ao mundo, às pessoas, a Deus? Numa das obras da codificação da doutrina espírita, no livro Céu e Inferno, há relato de um jovem com 10 anos e se contorce de dor e pede ao médico que cuida dele. Uma das poucas pessoas ali que tem contato com ele, porque está abandonado, ou praticamente abandonado na sua existência, porque sabemos que Deus não abandona ninguém, mas abandonado pela sua família, pelos seus amigos. E ele diz, doutor, aumenta um pouco mais a dose do comprimido. Não que eu esteja reclamando, mas aumenta um pouco mais a dose para eu poder suportar essa dor. Agradece ao médico pelos préstimos que lhe dá. E pede apenas que aumente um pouco a dose do comprimido para poder suportar. Quantas vezes nós dizemos assim, Senhor, afasta de mim essa prova. Que dificuldade, como é difícil, como está duro, afasta de mim. Quando na realidade deveríamos agradecer, Senhor, obrigado por estar passando por esta situação. Obrigado por estar passando
por esse desafio. É esse desafio que vai me levar a crescer. E quantas pessoas têm uma existência tranquila, vivem 60, 70 anos e desencarnam sem ter tido prova nenhuma, sem terem realmente vivido, participado. Quando nós formos reclamar, nos lembremos: Senhor, não afasta de mim esta prova, antes dai-me força e serenidade para que eu possa suportá-la. Allan Kardec indaga os espíritos: podemos vencer as provações da existência? E os espíritos respondem: sim, fazendo poucos esforços. Poucos dentre vós são aqueles que se esforçam. É uma resposta repleta de otimismo. Os espíritos não estão dizendo que nós não podemos vencer. Ao contrário, eles dizem que todos podemos vencer nos esforçando. Depende apenas de nós. E como nós estamos? Levando as provas da vida. Com sabedoria, nem tanto. Questão 926 de O Livro dos Espíritos. Aquele que sabe limitar seus desejos, não são as necessidades, são os desejos, e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se das decepções nessa vida. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidades. Olha que sabedoria. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se das decepções desta vida. Quantas e quantas vezes nós nos decepcionamos com a vida, com as pessoas, com o mundo, porque não temos aquilo que queremos. Porque não fazemos aquilo que gostamos. Já aconteceu isso com vocês ou não? Quantas e quantas vezes? Ah, mas eu quero trocar de carro. Mas você não tem condição. Ah, mas o vizinho trocou. Mas ele tem condição. Você não. E aí brota aquela inveja em nós. E eu começo a alimentar aquela inveja. E começa a crescer em mim, então, um sentimento de injustiça. Como a vida é injusta comigo. Todo mundo tem e eu não. E aí eu faço tempestade em copo d'água. E aí Allan Kardec nos diz que aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem inveja o que está acima de si, poupa-se das decepções. Não vou me decepcionar pela minha condição. Antes, vou trabalhar para poder melhorar a minha condição. Mas não vou me decepcionar com aquilo que eu tenho. Até porque nessa vida nós temos alguma coisa, mas nós temos o complexo de ter meu carro, minha amiga, meu pai, minha esposa. Nós temos até ex-esposa, minha ex-esposa, é tudo meu. Outro dia uma aluna minha falou: ah, meu ex-marido. Eu falei: ele é seu ainda? A gente tem mania de falar, o meu ex-marido. Ah, professor, como que eu falo então? Eu digo, o ex-marido. É meu. É claro que é um vício de linguagem, mas que nós vamos ao longo do tempo dizendo como se tudo fosse nosso. Em realidade, nós não temos absolutamente nada neste mundo, a não ser os nossos valores intelectuais e morais, aquilo que nós vamos levar para além desta vida. É ilustrativa a história de Diógenes, que foi um dos grandes filósofos da antiga Grécia, no encontro dele com Alexandre. E Alexandre o Grande foi testar o desprendimento daquele que na época era caracterizado pela sua repugnância aos bens materiais. Saía pelas ruas de Atenas perguntando: quero encontrar apenas um homem honesto. E Alexandre chegou até ele, depois que foram apresentados, e disse: você pode pedir o que quiser,
e eu mandarei atendê-lo. E Diógenes tomava sol e disse a ele: eu apenas quero que não me tires o que não podes me dar. Você está atrapalhando o meu banho de sol. Já que não podes me dar o sol, afasta-te, pois. Ele era consciente desta vida, nós não temos absolutamente nada. Porque a morte chega, ceifa, nos leva para o lado de lá, e nós vamos como? Apenas com os nossos valores intelectuais e nossos valores morais. Outro filósofo grego, Bias de Priene, quando invadiram a sua cidade, todo mundo se colocou a pegar os seus bens e Bias caminhava tranquilamente. Mas você não vai pegar os seus bens? E ele disse: tudo que tenho, carrego comigo. Não necessito de mais nada. E hoje nós nos pegamos abarrotados de desejos, numa vida totalmente maluca, onde ninguém mais tem tempo para si mesmo. Já levantamos correndo, sem tempo para uma reflexão, para a leitura de um livro. Quantos minutos tem o dia? Alguém sabe? Quantos? Oi? 1440 minutos. Quantos desses minutos nós dedicamos à meditação? Quantos desses 1440 minutos nós dedicamos a nós? A nós, a nossa higiene mental, a uma oração, aos cuidados com o corpo físico, aos exercícios. Se eu não dedicar tempo a mim, quem vai dedicá-lo? Quanto tempo a gente não passa assim? E percebemos que estamos levando a vida de maneira equivocada. Vivendo como se nunca fôssemos sair daqui da terra, como se fôssemos ficar para a semente. Eu me lembro, quando eu tinha 4, 5 anos, nessa mesma cidade, morava aqui, dizia minha mãe: mãe, quero ficar para a semente, não quero morrer. E muitas vezes nós agimos assim, como se não estivéssemos aqui apenas de passagem. Tive a oportunidade, quando eu cursava a faculdade de administração de empresas, de conhecer um rapaz chamado Evander, uma figura humana fantástica. E ele falou: Wellington, você que gosta de escrever, precisa conhecer minha mãe. Minha mãe é uma figura fantástica. E me levou para conhecer a mãe, para eu poder observar o comportamento dela. Tive lá um contato com eles, e aí eu conheci Dona Petrolina, uma senhora morena desse tamanho, 1,45 m, evangélica, daquelas evangélicas fervorosas. O Wellington, a gente tem que tomar cuidado com ela. Ela dá tudo para os outros. Você não acredita o que ela faz? A última dela foi visitar uma amiga, viu que a amiga tinha quebrado o braço e trabalhava de lavadora de roupas. O que ela fez, sem dizer nada, foi nas Casas Bahia, comprou uma máquina de lavar em 10 prestações e mandou entregar na casa da mulher. E não avisou nada para ninguém. Chegou lá o caminhão da Casas Bahia, começou a descer. A mulher falou: não, ninguém comprou aqui não. Não, é para a senhora sim. Não, eu não pedi máquina de lavar nenhuma. Foram descobrir, foi a Dona Petrolina que comprou a máquina de lavar para ela. Você não acredita o que ela faz. Ela vai na rua, vendo as mulheres que estão grávidas, que estavam e tiveram um nenê, e fala assim para elas: Fia, vou lavar a casa para você, vou lavar tudo, tá? Vou varrer aí. Que figura humana desprendida. E conheci aquela senhora. Desencarnou ano passado, de uma tranquilidade impressionante. Lá no Lauro de Souza Lima, o corpo dela ia definhando. Não reclamava.
os médicos e enfermeiros impressionados com a resignação daquela mulher. Agradeci a eles. Obrigado, filho, por estar cuidando de mim. Muito obrigado. Ninguém a conheceu. Uma figura obscura para o mundo, porém um espírito desprendido. É aquela velha história do indivíduo que assistia todas as semanas as palestras daquele famoso orador. E quando o orador desencarna, encontra aquele indivíduo que ele via sempre ali, no banco, escutando as suas palestras, e o vê em situação muito melhor espiritualmente do que o orador, do que ele. Mas como? Você sempre me ouvia? Como você está melhor do que eu? Ah, meu amigo, é que eu praticava tudo aquilo que você dizia. É o que ela fazia. Praticava tudo aquilo que está no Evangelho. Chico, disseram a Chico uma vez, mas tudo que está escrito no Evangelho é óbvio. Pois é, meu filho, mas é o óbvio que nós ainda não conseguimos fazer. E como nós estamos? Estamos fazendo esse óbvio? Ou pelo menos procurando fazer esse óbvio? Estamos levando a vida de maneira mais desprendida ou enxergamos com inveja aqueles que estão acima de nós? Porque a questão não é ter ou não ter a inveja. A questão é o que eu vou fazer com ela. Eu posso até sentir, é normal, é inerente ao nosso estágio evolutivo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou usá-la de maneira destrutiva ou vou usá-la como forma de crescer? Beleza? Querem falar alguma coisa? Nada? Só eu estou falando, hein? Não foi isso que nós combinamos. Olha o que diz Allan Kardec na questão, isso é um comentário dele, a questão 938A de O Livro dos Espíritos. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. E aí nós falamos dos desentendimentos banais. Quantas tempestades em copo d'água nós fazemos por conta de desentendimentos banais? E se formos analisar, todos os desentendimentos, a grande maioria deles, são desentendimentos banais. E com conversa, com diálogo, com um pouco de boa vontade de ambas as partes, poderia ser superado. Desentendimentos banais. E a natureza deu a nós essa necessidade de amar e de ser amado. Olha só, primeiro a necessidade de amar. Depois a necessidade de ser amado. E amar é um verbo, e verbo indicação. Eu vou amar, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou atender. Há um tempo atrás, realizei uma pesquisa perguntando às pessoas o que elas gostariam de receber ao chegar a uma casa de oração. O que vocês gostariam de receber ao chegar a uma casa de oração? O quê? Paz. O que mais? Peguei todas as respostas, tabulei. As pessoas querem ser acolhidas, querem ser bem recebidas, querem poder se sentir importantes. As pessoas vêm ao centro, vão à igreja, vão a qualquer lugar para receberem amor. E nós estamos amando? Estamos praticando esse verbo ou não? Como nós estamos? Ou estamos ficando ali apenas na superfície, valorizando os desentendimentos, as pequenas questões, levando tudo para o lado pessoal? A natureza deu ao homem a necessidade de amar. Há um tempo atrás, alguns anos, tinha uma pessoa, não ia realmente, sabe quando você fala assim, meu santo não cruzou com o dela?
Já aconteceu isso com vocês? E aí a gente tem, muitos de nós, tem a mania de falar, deve ser desafeto de vida passada. Nem sempre. Nem sempre. Estamos aqui para nos tolerar. Deus não quer que nós toleremos ninguém. Deus quer que nós amemos as pessoas. Tolerar, apenas tolera o indivíduo. Tolerância. Tolerar não significa muita coisa. É preciso que nós passemos por um estágio adiante. E eu não ia muito. Eu, por conta daquele verniz social que todos nós temos, eu tolerava. Até que um dia, ela descobriu 2 coisas que eu gostava. Mandou alguém perguntar para mim, o que ele gosta de beber? Suco de milho. E o que ele gosta de comer? Bolo de chocolate. E um dia ela apareceu, com suco de milho e bolo de chocolate. Toma, eu fiz para você. Falei, você fez para mim? Fiz para você. Falei, mas tem certeza? Pensei, deve estar envenenado. Só pode. Porque a nossa primeira reação é essa. Quando alguém nos surpreende. Quando alguém pisa no nosso pé, quando nós pisamos no pé de alguém, nós já esperamos que a pessoa pise no nosso também. Se a pessoa age de maneira oposta, inversa, aquilo nos surpreende. Foi o que bastou para aquele laço de antipatia que estava em mim se desfazer. Falei, puxa vida, né? Mas essa pessoa não é tão má. Hoje somos grandes amigos. Aí a gente começa a refletir, começa a analisar. Observaram como a doutrina espírita é o educandário da mente humana na Terra? A doutrina espírita está aqui não para nos curar do corpo, mas para nos curar da alma, das nossas próprias dificuldades de relacionamento. Então a gente vê que é um desentendimento banal, a senhora refletiu, identificou, agora é o momento de fazer o quê? De voltar, de conversar. A vida aqui na Terra passa de maneira tão rápida, será que vale a pena nós perdemos tempo por conta de desentendimentos banais? Hoje somos grandes amigos, eu e essa pessoa. Por quê? Porque ela executou o verbo amar. Há várias maneiras de amar as pessoas e ela fez isso. Dissipou aquele mal-estar que havia. Interessante quando as pessoas nos surpreendem com uma atitude. É o que Jesus fez. Olha, se baterem na tua face, oferece a outra. Estranho, né? Oferecer a outra face. Quando, se hoje é assim, imagine para a cultura da época. Poxa, baterem na face, oferecer a outra, olho por olho, dente por dente, na lei mosaica, não seria mais natural o revide, o tapa? Olha que questão interessante. Surpreender as pessoas. Surpreender. Fazer aquilo que elas não esperam. Puxa, mas fulano tinha... não é o comportamento dele esse. E aí a gente vai lá e surpreende. Claro que tem como mudar. As pessoas não mudam. 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 Muitas vezes nós é que não mudamos. Nós estigmatizamos os outros, rotulamos. Mas ele fazia isso. Há quanto tempo? Fez isso há 10 anos, mas agora ele mudou, é outra pessoa. Se nós acreditarmos que as pessoas não mudam, o que estamos fazendo aqui então? Por que reencarnamos? Ora, Deus acredita em nós. Aliás, eu descobri o defeito de Deus. Deus é teimoso. Ele sempre teima. Não, agora vai. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora ele deslancha. Agora ele consegue. Necessidade de criticar. Vida ácida.
E Emmanuel diz o seguinte a Chico: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Vocês têm aqui necessidade de criticar ou não? Fazem tempestade em copo d'água quando recebem críticas? Ou não? Mas são verdadeiras essas críticas? Ou não? Se elas são verdadeiras, o que nós devemos fazer? Não ligar para elas. Lá em casa, aos domingos, eu tenho 2 filhos, e uma menina e um menino. E lá nós fazemos o evangelho no lar aos domingos, e não é sempre não, mas vira e mexe eu falo assim para eles: papel e caneta nas mãos, e escrevam 3 coisas que vocês acham que eu devo modificar. E eles escrevem. Um menino de 10 anos, então, a última vez fez uma redação. Eu falei, só 3 coisas. Só 3. Fiquei sabendo de coisas horríveis a meu respeito, por intermédio dos outros. E a gente tem que ler. E tem que confrontar aquilo com a nossa realidade. Mas eu sou assim. Pai, você é assim. Você, todas as vezes que não gosta de uma música, muda o rádio. Muda o canal. Mas eu sou assim? É. Não, não sou assim. Eu estou assim. Porque nós não somos. Nós somos seres em construção. Nós estamos. Eu estou assim. Vou tentar modificar o meu comportamento. Se as críticas não são verdadeiras, não reclame. Se não são, se são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Não rebata, não se aborreça, não faça tempestade num copo d'água. Como nós estamos nesse quesito? Nós ligamos ou não? Preferimos os elogios, né? Mas muitas vezes as críticas, elas nos ajudam bastante. Quando eu tenho sangue frio e discernimento para refletir em torno delas. Allan Kardec, na questão 921 de O Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: o homem frequentemente é o construtor da sua infelicidade. E aí entra naquela questão: nós culpamos os outros pela nossa infelicidade? Um dos grandes pensadores do século XX, Sartre, ele dizia o seguinte: o inferno são os outros. Referindo-se àquela velha tendência humana de culpar as outras pessoas pelo mal que lhes ocorre. E Kardec já nos disse isso no século XIX. E nós? Culpamos os outros? Fazemos tempestade em copo d'água? Ou assumimos a responsabilidade pela nossa vida? Como nós estamos? Como eu estou? Porque é uma questão de hábito. Se eu não paro para refletir, constantemente eu estou procurando exatamente um culpado para aquilo que eu deveria ter feito. Ah, mas se ele tivesse agido assim, se ele tivesse feito aquilo, se ela houvesse me compreendido, e nunca assumo a responsabilidade pela minha vida. E se não assumo a responsabilidade, não vou conseguir mudar. Porque eu só consigo mudar quando eu assumo a responsabilidade pelos meus atos. Eu sou o Senhor da minha vida. Como nós estamos? Será que assumimos a responsabilidade pelo que fazemos ou não? Temos que refletir muito nisso. Viu o problema? Nós vamos, de uma certa maneira, nós
tirando aquela culpa dos nossos ombros, ou a responsabilidade, vamos chamar assim, nós ficamos mais aliviados. Não dependia de mim, né? Estou aliviado. Não dependia de mim, mas na realidade depende de nós. A nossa felicidade depende de nós, não do outro. Qual é a pessoa mais importante da nossa vida? Nós. Sem eu não vivo. Não consigo viver sem mim. Então eu preciso construir. Já não está mais com o outro, a bola está comigo, depende de mim. Aí é outra história. Ah, mas a vida foi tão injusta. Por quê? Imagine se todo mundo achar que a vida foi injusta. Já pensou se Jerônimo Mendonça achasse a vida injusta? Jerônimo Mendonça foi um espírita mineiro da cidade de Tuiutaba. Jovem ainda, por volta de seus 18 anos, forte, saudável, ia na frente do espelho e dizia: "Ê, Tarzan, como você é bonito! Você é lindo, Tarzan!" Um dia, compareceu no centro espírita e ficou lá atrás. Acabou a reunião e a médium da mesa disse: "Quem é o Tarzan aí?" Ele ficou bem quieto. "Quem é o Tarzan?" E ele quieto. Como é que ela sabe? Eu falo só para o espelho. "Quem é o Tarzan?" Aí ele timidamente levantou o braço. "Tarzan, agarra-te no cipó da fé e agora você vai adentrar a selva da dor." Ele ficou sem entender. 6 meses depois foi perdendo o movimento das pernas, dos braços. Jerônimo Mendonça não dava mais nenhum passo. Foi para a cama. Procurou o médium José Arigó, famoso José Arigó, médium de cura, que todos nós conhecemos, e a entidade que Arigó trabalhava disse a Jerônimo Mendonça: o seu problema são os 3 Cs: karma, cama e calma. Não tem jeito, Jerônimo. Vai ter que ficar assim. 30 anos da vida sem mexer absolutamente nada. Parado, reclamando, culpando Deus? Não. Percorrendo o Brasil, proferindo palestras. Deitado numa maca. Viajava numa Kombi. Hoje nós temos carro com ar-condicionado. E reclamamos. Jerônimo ia numa Kombi. Esses 30 anos, 20 anos, para ajudar, para ficar uma coisa boa, cego. Ficou cego. Nada de reclamar. Fundou centros espíritas, gostava muito de cantar, gravou LPs, na época era LP. Passou a vida produzindo Jerônimo Mendonça, sem culpar os outros. Certa vez ele teve uma hemorragia, começou a sangrar, e disse assim: "Estou morrendo, quero ver o Chico, me levem para ver o Chico. Chico em Uberaba, ele em Tuiutaba. Mas Jerônimo, você não aguenta a viagem, levem-me para ver o Chico. Jerônimo, você está morrendo, a gente tem que ir para o hospital." Ele falou: "Não, levem-me para ver o Chico." Levaram. Conseguiu chegar até Uberaba. Foram no grupo espírita da prece. Quando o Chico viu Jerônimo, falou aos amigos: "Vamos beijar o nosso Jerônimo, que está parecendo uma flor, uma rosa, de tão vermelho que está." E as pessoas que estavam com o Chico foram beijando Jerônimo. E a hemorragia começou a ceder, Jerônimo ficou então melhor. Chico disse a ele: "Sabe por que você ficou assim, Jerônimo? Síndrome do coitadinho. As pessoas passavam por você e diziam assim: coitadinho do Jerônimo, coitadinho do Jerônimo, coitadinho do Jerônimo." Não aceite isso. Não aceite que você seja um coitadinho,
porque você não é. Você faz muito, você realiza muito. Nenhum de nós aqui é coitado. Coitado de fulano, não. Coitado de mim, não. Muitas vezes, ao invés de querermos despertar admiração, nós despertamos e queremos despertar compaixão nos outros. Assumimos a condição de coitados, de injustiçados da vida, que não nos faz bem. Não nos faz bem. E a nossa tendência, quando fazemos isso, é culpar os outros. É sentir que a vida privilegia uns e não outros. E aí eu vou nesse meio aí dos injustiçados, reclamando. E faço tempestade em copo d'água por conta disso. Será que nós estamos fazendo? Como nós estamos? Há um poema de um poeta, que está aqui nesse livro, Terapia Anti-Queixa. Aliás, é um livro formidável, de um grande amigo, hoje acredito que seja um dos melhores oradores espíritas em atividade. Irei ler o poema para nós, uma parte dele ao menos. É de Amado Nervo. Pobre de ti, se pensas ser vencido, tua derrota é acaso decidido. Pensa que é vencido, já perdeu. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para frente é a decisão firmada em tua mente. Se decidimos crescer, se firmamos isso em nossa mente, com certeza conseguiremos. Muita empresa esboara-se em fracasso, ainda antes do primeiro passo, nem começa e já coloca problemas. Quantas vezes nessa vida nós atuamos como desestimuladores dos outros? Vou montar um negócio. Ih, rapaz, não faz isso não. Vai dar errado. Olha, o mercado está terrível. Ih, rapaz, eu vou fazer tal. Não faz isso não. Ih, eu vou me casar. Ai, rapaz, olha. Faz isso não. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pensa em grande e os teus feitos crescerão. Pensa em pequeno e irá depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto, o que o alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, mas nem mais longe o mais forte o disco lança. Mas o que certo em si vai firme e em frente com a decisão firmada em sua mente. Um poema de Amado Nervo, poeta mexicano.